Boa noite a todos os que estão aqui, né, e todos os que nos acompanham nas nossas redes sociais. Vocês são bem-vindos a mais este momento da nossa escola bíblica, da nossa classe bíblica, onde nós temos oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus. E nesta semana nós daremos continuidade ao tema que o nosso professor Jefferson começou a falar na semana passada. E nós estamos falando sobre o dom de profecia. E a semana passada ele fez toda uma contextualização, respondeu talvez poucas perguntas, né, do jeito que a gente está acostumado aí no nosso livrinho, mas hoje não se preocupe. Ele vai seguir essas perguntinhas, vai responder. Para quem tem alguma dúvida, para você que é nosso amigo, nossa amiga que está chegando na igreja aqui agora, seja bem-vindo. Para você que está hoje conectado pela primeira vez conosco, também é bem-vindo. Nós sempre repetimos aqui algumas coisas. E uma delas é que este guia está à sua disposição. Se você quiser, mande-nos uma mensagem pedindo esse guia de estudos, nós enviaremos o guia e enviaremos alguém até a sua casa para ensinar você sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, sem muitas delongas, porque o nosso professor hoje tem assunto para tratar, tem muitas informações para passar, então eu vou convidá-lo a vir aqui, dar uma boa noite para vocês, especial. Boa noite, professor. Boa noite, Aline. Boa noite você que está em casa, você que está aqui conosco, boa noite. É um prazer muito grande a gente rever, né? Sim. Os amigos, rever a Aline. Tá tudo bem, né, Aline? Tudo bem. Tá? Se nós estamos aqui porque o Papai do Céu tem nos abençoado, né? Com certeza, nos permitiu chegar até aqui hoje para nós falarmos deste tema importante, tá bom? Você que está chegando agora, nós vamos repetir, estamos falando sobre o dom de profecia. Que dom é esse? Ainda temos esse dom? Está disponível para quem? Como é que ele funciona? O profeta fala só do futuro? Semana passada o professor falou algumas coisas sobre isso. O profeta, ele só prevê, talvez é a ideia maior que nós temos, né, sobre profecia. Será que ele só prevê alguma coisa que está tão longínqua assim? Mas acho que o professor vai recapitular umas informações bem importantes da semana passada para nós continuarmos neste tema, que é de suma importância o nosso entendimento. Se você ficar com alguma dúvida, não se preocupe. O professor fica aqui até 8 horas da noite. Falando? Posso falar direto? 9, sério? Assim, ou vão me tirar daqui? Vão te tirar em um dado momento, tá? Mas depois ele vai estar aqui. Ou qualquer outro membro da nossa igreja pode nos procurar se você ainda deseja receber mais informações sobre a palavra de Deus. Combinado assim? Vamos orar então? Para nós começarmos? Querido Papai do Céu, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem estado conosco, os nossos familiares. Pedimos sempre que o Senhor esteja com os médicos, com os enfermeiros, farmacêuticos, todos que cuidam da saúde, as pessoas também da área de limpeza, ambulatória, ambulância, todos da área da saúde, ó Deus, que estão cuidando dessa pandemia, que estão amenizando as dores das pessoas de outras doenças também. Possa estar com eles, estejam conosco, por favor, ó Deus, nos abençoando, guardando e protegendo cada um de nós. Agora, nesse estudo que nós abriremos a Tua Palavra novamente, seja o Senhor o nosso professor e nosso instrutor. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, Aline. Então, vamos lá. Na semana passada, nós vimos um pouquinho o que significa na Bíblia dom profético. Primeira coisa, nós vimos o seguinte: dom é aquilo que eu, ser humano, não tenho e que o Espírito de Deus, Deus me dá. E uma coisa interessante do dom que a gente tem que entender, nós vamos estudar isso mais para frente, que o Espírito Santo, ele concede o dom para quem ele quer e do jeito que ele quer, certo? Agora, uma das coisas que a gente viu é que o dom, não importa qual dom que tenha dado, que tenha concedido, ele tem uma finalidade. E a finalidade é o que mesmo, vocês lembram? Fazer o que com a igreja? Edificar a igreja. Dom não é feito para ninguém ser chamado de profeta, de isso aqui. Não, dom é para edificação. Outra coisa que nós vimos na semana passada, 2 palavrinhas hebraicas e uma palavra grega, certo?
A palavra hebraica, nós vimos que trata-se do dom de vidência. Ela é usada muito pouco no Velho Testamento. A palavra mais usada no Velho Testamento trata-se de alguém que tem a capacidade de ouvir o profeta, ler o que o profeta fez e a capacidade de interpretar, a capacidade de levar à frente, de anunciar. Esse mesmo sentido a gente vê no grego, quando vamos para o Novo Testamento, com a palavra profetetes, que quer dizer anunciador, professor, especialista, alguém que tem a capacidade de Deus, juntamente com o Espírito Santo, de entrar na palavra de Deus, ver o que Deus comunica e de forma mais tranquila, mais sábia, mais simples, comunicar. Sabe por que Deus faz assim? Deus poderia ter mandado anjos anunciar a mensagem para mim e para você. Agora eu queria você estar lá falando de anjo, o anjo comunicando para você, e de repente você faz uma pergunta para o anjo: anjo, o que é arrependimento? O anjo vai saber? Ele nem sabe, nunca pecou. Quem é que sabe? Pecador. Por isso que Deus escolheu por isso que Deus escolheu dom profético, os seres humanos, entendendo a palavra de Deus, que também foi escrita por seres humanos, revelado pelo Espírito Santo, para Deus se comunicar com palavras humanas. Por isso que eu sempre falo, quando você lê a Bíblia, é Deus olhando nos seus olhos e falando para você. Quando você se ajoelha e ora, é você olhando nos olhos de Deus e comunicando com Deus e recebendo as bênçãos de Deus. Certo? Deu para dar mais ou menos uma entendida? A pergunta também que foi respondida na semana passada é se a Bíblia tinha alguma coisa falando se nessa época nossa precisaria do dom profético. Aí nós lemos Joel, lembra? Que diz que no futuro os filhos profetizariam, os jovens teriam visão, os velhos teriam sonhos. Vocês lembram disso que nós falamos na semana passada? E quando ele estava terminando, ele deu um toquezinho dizendo o seguinte: olha, tudo isso vai acontecer quando as estrelas caírem e o sol se tornasse em sangue. Aí quando você vai para a profecia de Apocalipse, você vê que no sexto selo, quando abre o sexto selo, que é o último selo antes da volta de Cristo, o que acontece no sexto selo? Queda das estrelas, lembra? 1780, certo? O sol escureceu, certo? A lua se tornou em sangue. Passaram 53 anos, 1833, houve-se queda das estrelas. Em 1500 e uns quebradinho, houve o grande terremoto de Lisboa, Portugal. O que isso estava dizendo? Estava inaugurando o tempo do fim, segundo o livro e as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse, certo? Inaugurando, Deus, esses sinais, inauguram o tempo do fim. E Joel olha esse tempo e fala para nós: esse tempo haverá necessidade de profeta. Por quê? Nós vamos encerrar com 2 slides hoje explicando por que o dom profético hoje. Eu vou só dizer uma coisa para você que está em casa e para você que está aqui. É tanta confusão, é tanta bagunça religiosa, é tanta filosofia substituindo a teologia, sabe? É tanto achismo, que as pessoas hoje elas olham para um ser humano e esse ser humano acaba sendo o porta-voz de Deus a despeito do quê? Da Bíblia. No finalzinho nós vamos ver para que Deus levantou o dom profético. No slide também vimos quem receberia o dom profético. Ok? Vocês lembram disso? O livro de Apocalipse respondeu. O dom profético viria sobre um povo, uma igreja que Deus levantou nos últimos dias para restaurar a verdade. E esse povo, ele guardaria os mandamentos de Deus. E por causa disso, obediência. É isso que Deus quer. Deus não quer coraçãozinho emocional, não. Ah, meu coração emocional. Deus não, esse negócio de emoção é coisa minha e sua. Deus quer um coração sincero, um coração que obedeça, um coração que chega para Deus e fala: Deus, eu não sei te obedecer, mas me ajuda. E Deus entra com o Espírito Santo, transforma. O bêbado deixa de ser bêbado, o adúltero deixa de ser adúltero, a pessoa que gosta de pornografia deixa do pornográfico, me ajudem aí, o xingão deixa de
xingar, aquele que apanha da mulher em casa, continua apanhando. Ah, não? Não, Jefferson? Continua apanhando. Brincadeira. Deus transforma no coração. É isso que Deus quer, vocês entendem? É isso que Deus quer. Então esse negócio, ai, emoçãozinha, ai, eu senti. Você quer sentir o Espírito Santo? Obedeça. Leia a Bíblia, que Ele vai te mostrar. Então agora, essa é só uma dica para vocês entenderem o porquê que Deus suscitou, levantou o dom profético nos tempos atuais. Tá certo? Vamos para frente, Aline? Que você fala demais, Aline. Tá doido? Vamos lá. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Nós já vimos isso, vamos pelo texto bíblico, nós vamos ler agora Mateus 24, certo? Veja só, Deus deixou um sinal. Se tem esse sinal é porque tem duas coisas acontecendo nesse momento. Quer ver? Olha, Jesus falou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa em Henri Cristo, né? Nós já falamos sobre isso, então só vou dar uma passada. Esquece isso. Cristo é todo aquele que pega a palavra de Deus e diz o seguinte, isso aqui não vale mais, agora vale isso. Está substituindo Cristo. É um falso Cristo. Vocês estão entendendo? Vem a mim, vem aqui, porque eu vou dar para vocês o caminho novo, eu vou dar a filosofia nova. É um Cristo, falsos Cristo, não é aquele bobinho que vai ficar, eu sou Jesus. O cara para cair nisso tem que ser muito bobo. É uma coisa muito mais. Vocês estão vendo com doutrina, com ensinamento, o falso Cristo vai ensinar coisas dizendo que agora Cristo falou que tem que ser assim e vai ensinar assim, tá? Falsos profetas. Se tem o falso, é por sinal que também existe o quê? O verdadeiro. Não, você não vai fazer um falso Jefferson se não existir o verdadeiro. Aí não vai enganar Mike. Vocês estão entendendo? Para existir o falso, tem que ter o verdadeiro. Aqui Jesus disse que terão 2 profetas atuando nos últimos dias. O verdadeiro e o falso profeta. E olha, e o falso profeta e o falso Cristo, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso eu digo para vocês e falo sempre, nunca creia em uma doutrina por causa de milagre. O diabo faz milagre. Vocês estão entendendo? Você que está em casa, você está entendendo? O diabo faz milagres. É a Bíblia. O que a Bíblia falou. Não importa se... O que a Bíblia falou, certo? Vamos lá? Então vamos lá, que diz a Bíblia? Surgiria o quê? Falsos Cristo e falsos profetas, que enganariam através de sinais e prodígio. Então, por favor, a palavra. No final nós vamos ver por que Deus precisa do verdadeiro profeta. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João, capítulo 4, verso 1. Porque é complicado, não é? Todo mundo fala que é de Deus, não é? Ainda mais se o caboclo fizer uns truques ainda, aí fica mais difícil ainda. Mas como saber? Será que a Bíblia nos ajuda? Amados, diz 1 João 4, verso 1. Não deis créditos a qualquer... Vamos lá, você que está em casa, lê aí, eu sei que está mostrando a tela. Não dê crédito a qualquer espírito. Uau! Surgindo, é sinal que vai surgir qualquer espírito por aí. Antes, provai os espíritos se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como é que eu provo alguma coisa? Por exemplo, assim, vocês já comeram pudim de leite condensado? Já comeram pudim de leite condensado? Se eu ficar aqui falando para você, pudim de leite condensado é assim, assim, assado, vai ajudar alguma coisa? Não, né? Agora, se você já comeu ele alguma vez, e eu falar, você lembra do pudim? Aí a imagem vai, não vai? A imagem? Você vai lembrar daquele pudim bonito que você botou na geladeira, que nem a esposa do amigo meu fez há uns anos atrás, e o enrolado ia comendo por trás, e ela via por frente e estava bonitão. Quando ela foi servir na mesa, tinha metade do pudim. Ele quase morreu, mas tudo bem. Sabe, como é que você vai provar? Você vai provar assim, olha, você vai na Bíblia e vê o que a Bíblia fala. Se o que a Bíblia fala tem a ver com o que o profeta está
falando. Não adianta tentar adivinhar não, porque ele vai fazer uma profecia boba e vai dar certo, porque lembra que eu falei, o diabo está perscrutando, escutando lá na tua casa por intermédio dos anjos dele. Ele não é onisciente, onipresente não, lá é os anjos dele. Se ele estiver em Roma, ele está lá. Se ele estiver na China, ele está lá. Se ele estiver no Brasil, ele está lá. Os anjos dele fazem um serviço, certo? Vamos lá. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Devemos provar. E provar por onde? Lembra o primeiro estudo que nós falamos sobre a Bíblia? A Bíblia, somente a Bíblia. Ellen White fala isso muito. A Bíblia, somente a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé. Nada do que os outros falem. Vamos aonde? Tá? Quais características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Existem alguns pontos doutrinários que o profeta aceita e que a Bíblia coloca como um dos pontos principais também, certo? 1 João 4,2: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Sabe o que isso está dizendo? Que tem muita gente que não acredita que é Deus que se fez homem. Muitos falam, não, isso é uma criatura que Deus criou para vir aqui. Vocês estão entendendo? Não que é um Deus humano, um Deus que escondeu-se na humanidade para dar a vida por mim e por você. O verdadeiro profeta, ele acredita na humanidade. Se acredita na humanidade, ele acredita no verdadeiro sacrifício de Cristo por mim e por você. Cristo é autossuficiente para salvar. É isso que esse texto aqui quer dizer. Vamos para frente? Então, 1 João diz que aceita a encarnação de Cristo. Mais uma característica, Mateus 7, de 15 a 23. Vamos ver o que ele manifesta. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Uau! Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor. Lembra que eu falei da emoção? Ai, minha nossa, ai. Isso não resolve. Para Jesus isso é zero, é nulo. A emoção, ela tem que levar você a uma razão. Por isso que Jesus falou em Jeremias, vinde e arrazoemos. Temos que conversar, dialogar, chegarmos ao conhecimento pleno, certo? Então vamos lá. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Obediência. Vamos lá? Ele manifesta frutos em sua vida. O que quer dizer isso? Cuida, tá? Porque eles têm uma cara de bonzinho, não tem? Faz tanta coisa boa, ai, eu sou bonzinho. Não é isso que a Bíblia está falando. Quais são os frutos do Espírito? Vamos para Gálatas. Vamos para Efésios. Vocês estão entendendo? Qual o outro fruto, que o principal que a gente fala? Obediência. Tá certo? Deuteronômio 18, 21, 22, cumpre-se também o quê? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele, o que acontece? Se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não tenhais temor dele. Fique de olho, pede para eles, fique de olho no que o profeta fala, vê se o que vai cumprir. Agora, se ficar falando essas bobeiras assim, esse ano aqui em Varginha alguém vai se separar. Meu filho, se eu não tomar cuidado de passar super bonder lá, Mike vai deixar eu. Eu já colo ela nele e não solto. Vocês estão entendendo? Então, assim, esse tipo de profecia, não. Eu quero ver falar com profecias que mexem com nações, com data, com pessoas, como a Bíblia fala, e como Ellen White falava, de coisas que nem se existia, e hoje a ciência se confirma. Vocês estão entendendo? Tá? Adivinha tem de monte. Vamos lá? Cumpre-se as suas predições. Mais um. Vive em conformidade com a Bíblia. Vamos ver? Deuteronômios 13, de 1 a 3. Vamos lá. Começar com Isaías, né? Quando vos disserem, consultai o quê? Os necromantes, os adivinhos que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus?
A favor dos vivos se consultará aos mortos, a lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Sabe o que quer dizer a lei e o testemunho? Velho Testamento, testemunho, Jesus. Novo Testamento, a lei e o testemunho, tudo, certo? Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Olha como a necessidade da gente estar inteirado com a palavra de Deus. Então, o que diz lá? Viver em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Olha como é importante isso. E Satanás é tão danadinho, porque ele sabe o seguinte: a coisa que mais nós gosta é de desobedecer. Eu não sei, mas tem um Jefferson aqui na igreja, não é eu não, você que está em casa, é outro, certo? Não pode ver as frutas do vizinho melhor que a dele. A vontade de pular um muro, né, Jefferson? Ou não faz isso hoje, não? Você nunca fez? Menino bom. Nós fazia isso. Vocês estão entendendo? A gente fazia isso. Mas sabe o que está errado nisso? Nós estamos desobedecendo. Sabe? E Deus, Ele quer que a gente obedeça, que a gente entenda que tudo aquilo que Ele faz para mim é o melhor. Por mais que às vezes pareça, porque Satanás é tão sem vergonha que ele faz o seguinte: ele sabe que a gente gosta de desobedecer. Então ele criou uma coisa muito bacana, a lei foi abolida. Ah, meu filho, aí o povo deita e rola. E quando Jesus vier, qual vai ser o padrão do juízo de Deus? A santa lei de Deus. E aqueles que deitaram e rolaram, porque creram em falsos ensinadores e mestres e profetas, falsos Cristo, se perderão. Por isso que cada estudo bíblico, cada um, é uma opção, uma oportunidade que Deus dá para a nossa salvação. Quais as características? Suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Se você ler aqui em Daniel, você vai ver que Daniel caía para o chão, certo? Ficava desmaiado como morto. Você entende? Ellen White também tinha esses efeitos que a gente chama, posso usar a palavra anormal, para não usar outro, para vocês não levar para o outro lado, certo? Tinha também, muitas pessoas não acreditavam, será que ela tinha? Muitas pessoas, por horas, ela ficava tendo visões, botava espelho assim no nariz dela para ver se ela não respirava, segurou uma Bíblia que pesa 7 quilos, durante 3 horas, enquanto estava numa visão. Quer dizer, essas características anormais é porque o Espírito Santo entra na pessoa, toma conta da pessoa e faz a revelação, certo? Também existem essas características que você vai ver na Bíblia, tá certo? Aqui, ó, não restou força, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, de rosto em terra. Existem as manifestações físicas no profeta. Somente a presença de fenômeno físico não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também pode fazer as mesmas coisas. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características que nós vimos: aceitar Jesus, a encarnação de Jesus, a Bíblia, a lei. Vocês entendem? É um conjunto de coisas. Uma coisa só, e deixou o resto fora, esquece. É um conjunto, é um todo, certo? Que o verdadeiro profeta tem e apresenta. Que mulheres tiveram dom de profecia na Bíblia? Será? Porque o pessoal diz que a Bíblia é machista. Né? O pessoal não fala aí? Ah, a Bíblia é machista. Aí, ó, tem mulher na Bíblia, mandando em homem. Olha lá, Êxodo 15, 22. É que naquela época nós não estávamos lá, né, Elton? Né, nós não estávamos, elas mandavam mesmo. Olha o que está dizendo lá. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. A profetisa Miriam. Então, olha para vocês verem. Tinha também na Bíblia, temos informações de mulheres que também tinham o dom profético. Tem Êxodo 15, 20, fala de quem? De Miriam. Agora tem outra. Essa daqui é valorosa demais também. Débora, profetisa, mulher de... Esse nome desse rapaz é pior que o meu. Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quem é a outra profetisa que a Bíblia fala? Débora.
Agora no Novo Testamento, será que tem? Será que tem? Lucas 2,36 diz, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ficou viúva cedo, uma profetisa. Você vê, na Bíblia isso é normal. Tá, uma profetisa. Quando Deus quer, Deus levanta homem ou mulher. O nome dela? Ana. Será que tem mais alguma? Olha o livro de Atos, vem falando das filhas de Filipe. No dia seguinte partiram e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, aqueles 7 que foram ungidos para trabalhar junto com os apóstolos na igreja, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Vocês estão entendendo? O dom profético no Velho Testamento, o dom profético no Novo Testamento, mulheres usado como profetisa no Velho Testamento, mulheres usado como profetisa também no Novo Testamento. Tá certo? Vamos ver o nome delas lá, as 4 filhas de Filipe, ok? Que igreja, nós falamos isso na semana passada também, que igreja teria o verdadeiro dom profético? Nos últimos dias, o verdadeiro dom profético ou de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Apocalipse 19, verso 10. Também, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão, Satanás, e foi guerrear contra a igreja, que tem quais características? Guarda o mandamento de Deus e tem o dom de profecia. Certo? Está aqui o texto que nós lemos na semana passada, então esse eu vou ler, a gente já vai responder, tá certo? Prostrei-me, está aqui, ó, está lá embaixo, ó, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, tá ok? Por que os adventistas do 7º dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Existem algumas coisinhas que tem ali e a gente vai comentar um pouquinho. Primeiro, vamos lá? Seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Se você pegar o Espírito de Profecia, ou seja, os livros de Ellen White, e você achar alguma coisa fora do que a Bíblia fala, joga no lixo. Ela não serve para ser profetisa. Vocês estão entendendo? Lembra que nós já falamos que surgirão falsos? Qual que é a regra? Toda palavra de Deus tem que ser respeitada pelo profeta. Ok? Vamos lá. Ela exalta a pessoa de Cristo. Você vai ver que em nenhum momento ela gostou de abrogar para ela o título de profetisa, nunca gostou. Ela dizia o seguinte: eu sou a mensageira do Senhor. Vocês entendem? E hoje os caras gostam, né? Apóstolo, profeta. Como é que me ajuda aí? Bispo, reverendo. Olha que absurdo, reverendo. Quem? Reverendo é só Cristo. Reverência é só para Ele. Vocês estão entendendo? O pessoal gosta. Isso dá status, dá dinheiro, isso é bonito. Certo? Para frente. O cumprimento de suas profecias. Pena que a gente não pode abrir aqui, né? Nós estamos, para você que está em casa, a gente está remodelando essas palestras para uma próxima etapa. Então a gente vai fazer, e você que está aqui também, tá? A gente vai fazer ela com mais vultuosidade de informação. É que agora a gente está estreando, né? Vendo como é que é o esquema, apanhando das câmeras, apanhando do horário, mas daqui uns dias vai ser 5 horas, tá? Não, é 5 horas da tarde começa, não é 5 horas de duração, não. O pessoal já está querendo ir embora, calma. Tá? Os frutos positivos em sua vida. Vai estudar, vai ler. Na morte dela, os maiores jornais dos Estados Unidos diziam: hoje faleceu uma das maiores cidadãs americanas. Vai ser que nem quando vai ser diferente de quando morrer alguns políticos aí, vamos lá. Os adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirado? Não, essa é falsa. Somente os adventistas aceitam, ou pessoas não adventistas que têm um contato e veem isso, mas normalmente somos nós adventistas que vemos ela como inspirado. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com toda a Bíblia e a lei de Deus. Vocês entendem? Agora, preste atenção em Josafá. Ah, não é ele não? É sim. Qual é a nossa esperança nos dias finais? 2 Crônica 20,
20. Eu acho chique esse. Segunda Crônica eu acho lindo. Nós também usamos, não usamos não. Diz aqui, ó, crede no Senhor, vosso Deus, estareis o quê? Seguro. Uau, creia em Deus e você vai estar seguro. Creia no Espírito Santo, você vai estar seguro. Esse Deus que está falando é o Deus Trino. Crê em Jesus Cristo e você estará seguro. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É para você prosperar, não é o profeta não, tá? Hoje em dia, o profeta arranca tua casa, tua calça, tua cama, o teu carro, tua casa. Vocês entendem? Você fica tadinho. É do capeta. Isso não é de Deus, não. Aqui diz que quem vai prosperar é quem crê no profeta. Vocês entendem? O que é prosperar na Bíblia? É ficar rico? Não. É crescer na fé. É os conselhos de Paulo para Timóteo. Timóteo, cresça, estude, para que você não se envergonhe, mesmo sendo um jovem, saiba o que você defende, sabe o motivo da sua fé, sabe? É isso é prosperar na Bíblia, tá bom? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,20 diz o quê? Não desprezeis a profecia. Eu costumo dizer para as pessoas assim, eu não acredito naquela profecia. Você já leu? Não li não. E como é que você não acredita? Um dia eu liguei para o pai, né? Meu pai ainda vivo, liguei, pai, para cá, conversa boa. Meu pai me fez uma pergunta, eu não sabia por que da pergunta, mas eu respondi e levei na testa. Jefferson, você crê no dom da inspiração dos livros inspirados por Deus de Ellen White? Eu falei, claro, pai, claro que eu creio. Neguei, claro que eu creio. Por que você não segue? Se você não segue é porque você não crê. Do que ele estava falando? Saúde, vida sedentária, não fazia exercício, comia só porcaria nas viagens. Como é que eu creio em alguém que é inspirado, que fala totalmente diferente daquilo que eu estava fazendo? E Deus tem trabalhado dia a dia, e Deus tem me ajudado, juntamente com a minha esposa, ela tomando a iniciativa, certo? E a gente tem conseguido mudar hábitos que Deus coloca revelação já há muitos anos, dizendo, errado, muda que você vai viver melhor, certo? Qual é a nossa segurança nos dias finais? Crer no verdadeiro dom de profecia, e assim estaremos seguros. Eu tenho aqui o Dr. Elton. Ele podia vir aqui dar um testemunho um dia. Vem uma hora, você vai falar para ele, tá certo. O espírito de profecia. Ele nem queria nem saber de igreja, de vender. Esse negócio de crente, esquece, né? A mãe dele se tornou, eu falei, mãe, você está doida? Esquece isso. Mas a mãe dele sabiamente deixou um livro. E ele viu o livro. É isso, Elton? Porque às vezes minha cabeça, sabe, os cabelos brancos, né? Ele viu o livro, foi ler o livro e ficou bobo. Ele, como médico, como um dentista, né, área de saúde, ia nos médicos o tempo inteiro, e os médicos, tá bom, está tudo em ordem, tudo em ordem. Quando ele pega um livro, começa a ler, e começa a entender, aprofunda em outros livros, começa a entender, fala, nossa, se eu mudar isso aqui, mudou. E que homem bonito que ele ficou. Até casou. Faz bem. Você que está em casa, faz bem. Os meninos solteiros aqui, e nós casados, né? Nós ficamos mais bonitos ainda, e as moças vão se apaixonar. A moça diz, nossa mulher é nossa filha, e quem tem mãe, a mãe também vai se apaixonar demais. Sabia, Gê? Eu estou ficando lindo demais. Vale a pena crer no que o profeta fala. Para que não serve o dom profético nos dias atuais? Para que ele não serve? Ele não serve, e nunca foi dado, para substituir a Bíblia. Se alguém falar uma profecia que não tem nada a ver com a Bíblia, esquece. O dom profético não foi feito para substituir a Bíblia. Outra razão que ele também não foi feito, não foi dado para corrigir a Bíblia. Não tem erro, né?
Meninos, eu tenho 5 minutos, Nelton. Você deixa até, tá? Meninos, o que a gente está escutando de besteira, de teólogos por aí, de pastores. Nós temos que reescrever a Bíblia, reinterpretar a Bíblia. Isso não é função do profeta. Função do profeta é tomar o Espírito Santo para a vida dele e permitir que o Espírito Santo, na hora que ele abra a Bíblia, ele se esconder, ele se esvaziar e o dom de Deus, do Espírito Santo, mostrar o que Deus quer. Sabe qual é o problema dos profetas de hoje? Que são tudo um bando de sem vergonha e querem que a Bíblia aprove aquilo de errado que eles fazem. Vocês estão entendendo? Aí falam coisas totalmente diferentes do que a Bíblia fala, para dizer assim, não, é a releitura. E pode ver, eu andei pesquisando uns releitores da Bíblia, você vai ver por que eles foram desligados das igrejas deles, estão reescrevendo a Bíblia. Vocês vão ver, é falta de caráter, falta de Deus. O verdadeiro profeta nunca vai usar o dom de profecia para corrigir a Bíblia. Não foi dado para completar a Bíblia. Esqueça, a Bíblia por si só é a palavra de Deus. Certo ou errado? Se eu só ficar com a Bíblia, eu vou chegar no céu do mesmo jeito. Mas por que então, Jefferson? Vamos lá. Para que serve o dom profético nos dias atuais? Conduzir-nos a Jesus. Sabe por quê? Tomaram de Roma um ditado e colocaram no mundo: todos os caminhos levam a Roma. Mentira. Todos os caminhos vão levar para o céu. Mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não deixou brecha para nada. E o verdadeiro dom profético vai revelar Cristo. Menino, às vezes a gente tem uma dificuldade porque a gente vem de uma ascendência católica e quando lembra aquela época da Idade Média, a Idade Negra, onde que Deus era um tirano e todo mundo aqui embaixo só estava marionete na mão de Deus. E às vezes a gente tem medo de Deus. Quando você pega um livro, o Caminho a Cristo, é o desejado de todas as nações. Nossa, parábola para Jesus, parábolas de Jesus. Você pega esses livros, você começa a ler, não tem como você não se apaixonar por Jesus Cristo. Por isso que Deus levantou no tempo de hoje o dom profético, porque muitos colocariam um Deus tirano, um Deus que só está para castigar, vai te mandar praga, vai te mandar uma doença, você vai para o inferno e acabou, e aquele medo todo. E quando você pega o verdadeiro dom profético, que exalta a pessoa de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo na vida, você começa a entender que Deus maravilhoso. Aí não tem como deixar de amá-lo. Você vai amá-lo. Entende? Levar-nos de volta à Bíblia. Esquece essas bobeiras de que fala por aí. O verdadeiro profeta fala isso, não é eu não. Esquece. Vai para a Bíblia. Não, mas para a Bíblia. E se fosse eu o profeta, ainda pegava um porrete para a Bíblia. Brincadeira, tá? O verdadeiro profeta vai te conduzir sempre para onde? Para a Bíblia. E finalizando, auxilia-nos no preparo para enfrentar os desafios dos últimos dias. Por que que Deus levantou um profeta nos dias atuais? O próprio livro de Apocalipse e livro de Daniel diz que nós enfrentaríamos tempos difíceis como nunca antes se passou pela terra. E Deus coloca o verdadeiro profeta para que nesses tempos difíceis, aonde às vezes a nossa visão se embaralha um pouco na linguagem bíblica, que é uma linguagem contextualizada para todas as épocas, Deus levanta um profeta para ajudar a gente a ter uma visão maior dos momentos em que nós estamos vivendo. Para você que está em casa, para você que está aqui, vale a pena crer no dom profético. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Sabe qual é a verdadeira prosperidade da Bíblia? Sabe qual é?
Não é aquela que você ficamos dia e noite trabalhando para comprar um carrinho, uma casa, não. A verdadeira prosperidade eu posso encontrar, é o tema da semana que vem. Lá em Malaquias, onde fala, ser fiel a mim, Malaquias 3,10. E eu abrirei as portas do céu e derramarei sobre você bênção singular. Ele não está plural, é singular. Ali não está falando de riquezas, sabia? Ali não está falando de dinheiro, ali está falando da pessoa de Jesus Cristo. Quando você é fiel a Jesus Cristo, quando você crê no Senhor vosso Deus, quando você crê nos profetas que Deus mandou, os canônicos e os não canônicos atuais, que seguem tudo aquilo, você vai ter o maior privilégio de receber na tua vida a pessoa de Jesus Cristo e vai prosperar de uma vida de pecado para uma vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus mude o nosso coração e a nossa mente. Que possamos fazer uso do dom de profecia para abrir mais as nossas visões em relação ao momento que vivemos, mas que nunca deixemos de respeitar e de estudar a palavra de Deus. Até semana que vem. Segredinho para vocês, tá? Semana que vem vai vir um professor de verdade, tá? É o Adriano. Quando o Adriano vem, vocês têm que fazer um monte de pergunta difícil, mas até aquelas que vocês querem fazer para mim, para ele responder, tá? Porque ele, ó, como diz ele que se lasca, não, ele é muito inteligente, tá bom? Ele está falando que não, mas pode fazer. Que Deus abençoe você, uma ótima semana para você. Nós já vamos passar agora para a próxima programação, tá certo? Fique aí mais um pouquinho, tá joia? E eu só quero orar com você, querido Papai do Céu. Que possamos fazer o uso do dom de profecia que o Senhor dá à igreja atual, para nós entendermos melhor os momentos que estamos vivendo. Mas que nunca nos esqueçamos que é a Tua palavra, as Sagradas Escrituras, que vai nos trazer a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Vai nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E vai nos abrir a mente e o coração para recebermos a eternidade. Por isso, ó Deus, que firmemos os nossos pés, a nossa mente na Tua palavra, rogamos por Jesus Cristo. Amém.